Boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Ia caindo aqui o celular. Gente, eu gravo assim. Eu não edito. Às vezes eu confundo algumas coisas, mas essa sou eu, tá? Aqui não tem nada assim, vamos dizer assim, bem claro. Nada ensaiado, é nada engessado, é nada. Não tem nenhum texto que eu esteja lendo aqui na minha frente. Meu celular é um celular comum, um celular simples. Eu não tenho aquela luz, né, que bota. Eu não tenho também aquele suporte, que eu não sei lhe dizer o nome. Não vou nem tentar para não sair errado, não ficar pior, para não ficar pior, né? Tô com a camisa de missão, faço parte da oração missionária e eu vim gravar esse vídeo com essa camisa. Que eu ia para a sede, mas resolvi não ir. Não resolvi, aconteceu uma coisinha e eu não fui, não pude ir. Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu vim falar um pouco do meu testemunho. Antes de eu falar de mim, eu vou ler aqui segundo as crônicas, né? Livro de crônicas 7 e o 14. Eu vou explanar, vou falar da minha vida. Se o meu povo, segundo as crônicas 7 e 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que esse texto? Eu vou fazer 14 a 15 anos que eu sou evangélica. Eu tenho 3 filhos, sou mãe solteira, que agora é mãe solo, né? Que falam assim, eu tô sentada num banquinho. E eu sou mãe solteira e eu trabalhei em diversas coisas. Eu sempre gostei de empreender, trabalhar com vendas. Mas trabalhei muito no CLT, né? No serviço de carteira assinada. Trabalhei também, fui doméstica. Trabalhei também de doméstica, faxina, fiz muitas faxinas, faxineira. Mas eu trabalhei bastante, um bom período ali no Cotel. Cotel é um presídio aqui da cidade de... Aqui na chamada, vou desligar isso aqui, tá? Recusei a chamada. Esses números que ligam pra gente. Cotel ali é um presídio. No caso, é uma triagem. E era mais perto. Eu tô mais distante desse ambiente agora. Mas eu morei ali em Caetés 1. Não sei se alguém vai entender o que eu tô falando aqui. Mas eu vou resumir. E ali no Cotel, eu vendia lanches ali. Guardava, né, o celular das mulheres, né, que pagasse uma quantia. No tempo que eu fiquei lá foi R$2. Gente, eu ia de madrugada para aquele lugar, puxando uma carroça, para sustentar os meus filhos. Sim, eu tenho 3 filhos, 2 moravam comigo e uma com a minha mãe, a mais velha. A minha mãe tomou conta para eu trabalhar, né? Como eu falei, sempre eu trabalhei e minha mãe tomava conta dessa minha filha mais velha, que hoje tem uns 32 anos por aí. Uns 32 ela fez agora. Ou foi 33. Eu sou bem confusa, gente, com data, com... Eu só sei a data do meu nascimento quando eu vou lá na carteira e olho. Pronto, essa sou eu. Um pouco sem noção mesmo. Sou... Mesmo ele fala, mãe, a senhora é sem noção. Tem hora que pra eu entender alguma coisa, eu demoro um pouquinho. Mas é assim mesmo, né? Ninguém é perfeito, ninguém é bom. Eu resolvi gravar com o que eu tenho, com o que eu sei falar, com o que eu aprendi, o que eu tenho. Eu não tenho teologia, eu não tenho cargos eclesiásticos. Eu sou apenas uma irmã, né? Que eu dou meu testemunho e que eu falo do que eu aprendi na igreja. O que a igreja representa para mim. A igreja representa a minha segunda casa. Né? Acontece algo desagradável na igreja, desagradáveis, acontece como em qualquer lugar, né? Mas eu digo a você, 90% das coisas que aconteciam era por minha conta. Como assim, irmã? Era porque sem maturidade e, né? Você inserida no ambiente da fé com pessoas, eu digo que pessoas dá trabalho e dá trabalho, tá entendendo? Então não venha dizer que é fácil, que não é. Também não é possível de se conviver. A minha segunda casa é a igreja. Essa casa aqui que eu moro é alugada. Eu tenho um pequeno comércio, eu vendo Natura, Avon, Jequiti e Boticário. Eu revendo, eu sou consultora das marcas. Eu tenho um comércio aqui na frente do Terraço, onde eu vendo, que aqui é na avenida, né? Tem um comércio local, que é Caetés Centro, e a igreja é bem pertinho. E o que eu quero dizer para vocês é que nesses 9 anos que eu fiquei naquele lugar, Deus me deu muito livramento, Deus me livrou de muita coisa. Porque é um ambiente muito pesado, muito com energia, muito difícil, porque vai gente de toda, assim, com toda a mentalidade, de todo lado, vem gente de todos os lugares, né? Porque ali é uma triagem, então
Todos os presos, os detidos vão para lá, para dali ele ser remanejado para os presídios. E eu saía de 1 hora da manhã, de meia-noite, 2 horas, não tinha muito horário certo não. Vinha eu, muitas vezes só com uma carroça com lanche, refrigerante, gelo, para vender na fila. E sustentei meus filhos durante 9 anos fazendo isso. E que eu tenho que aprendizado que eu tenho com isso, que eu digo para vocês. Foi no começo da minha fé e eu já trabalhando nesse hotel. Eu acredito que um pouco antes, eu não me lembro bem, eu fui para a igreja. Eu estava afastada, passei 15 anos afastada e voltei, resolvi voltar. E fui para a Assembleia de Deus. Não estou pegando, gente, não estou falando de placa não, dizendo que eu sou da Assembleia de Deus. E meus filhos eram de lá, estão afastados, mas está tudo certo. Falar de mim, deixar meus filhos fora desse negócio. O que eu tenho para dizer para vocês é que mesmo eu, com a pouca fé que eu tinha, aleluia, glória a Deus, deixa eu chorar. Eu sou isso, sabe? Eu sou muito emotiva, eu sou. E passa um filme na minha cabeça sobre esse meu testemunho, não é fácil. Mas eu digo a vocês que Deus sempre esteve comigo. Gente, eu saía só, levando uma carroça da minha casa. Essa casa tá lá em Caetés 1, tá lá desocupada. Tá em fase de reforma. Minha filha morou lá 2 anos e agora saiu daqui pertinho de mim, a minha filha mais velha. E hoje eu moro aqui na avenida, pertinho da igreja. 57 anos, eu já vi pessoas mais novas do que eu morrerem. Eu já vi jovem que eu vi criando, assim, criança com meu filho morrer, se envolver com drogas. Eu já vi mulheres mais novas do que eu, amiga da minha filha, contrair doenças como meningite e morrer. Eu já vi amigo da minha filha sofrer um acidente de moto e morrer. O que eu quero dizer com isso? Deus cuidou de mim e tem cuidado todo esse tempo, porque eu saía só. É um percurso longo, não é um percurso fácil de madrugada para uma mulher sozinha como eu. Eu já tenho uma idade, porque eu tive meus filhos tarde. Eu tive essa minha filha caçula de 19 anos, eu tive ela com 39 anos, quase 40 anos. Foi 38, acho que foi 38. Ela tem 19, eu tô com 57, vai fazendo as contas aí. O que eu digo para vocês, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria conseguido. Gente, eu chegava tão cansada no domingo. Eu trabalhava nesse lugar. Todos os domingos eu perdia dia da mãe. O que tinha de festa nos domingos, dia das mães, dia das crianças, dia dos pais. Todas essas festas eu não participava, porque eu chegava em casa às 4h30, 5 horas da tarde. Eu ia na madrugada do sábado e voltava no domingo à tardinha. E o que eu quero dizer para vocês aqui é que Deus é muito bom. Olha, lá quando chovia, eu ficava molhada da minha roupa, fazia assim, eu tô sede de tanta água. Eu passava o dia inteiro com essa roupa no corpo. Você tem noção do que é isso? Enfiava o pé na água, juntava aquela água ali. Aí vinha água, resto de comida. Ali tem o quartel também da polícia, tem a FUNASA. É um complexo prisional. Então, fora essas comidas, as casas que tinham os vizinhos, e eu enfiava o pé, os barraqueiros, que a gente ficava de um lado, as barracas, que a gente ia, aquelas tendas, que a gente armava e desarmava. Eu desarmava muitas vezes na hora de a gente terminar, encerrar o horário do trabalho. Chuva, 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 eu chegava em casa, eu cheguei a ter vergonha de subir no ônibus, e tanta lama que tinha em cima de mim. Mas eu ia, comprei uma bicicleta de carga, ia, vendia meu lanche, vendia guardava, vendia meus produtos, vendia as minhas coisas, sustentei meus filhos, estão tudo criados. A minha caçula tem 19 anos. O que eu quero dizer para vocês com isso é que não importa a situação que você esteja passando, desde que você tenha certeza do Deus que você serve. Porque na minha fé era pouca, mas eu fazia parte da comissão, dei um trabalho na comissão, pensa numa velhinha rebelde, na época eu era mais nova, mas eu estava lá. Fui para a campanha, fiquei na campanha, na comissão, no conjunto, eu estava ali. Todos os dias eu estava ali na igreja. Eu ia no domingo, cansada, mas eu tinha uma vontade, era aquela sede de estar na igreja.
Eu dormia na hora do culto, de tão cansada. Vermelha, ficava mais vermelha do que a cor ficava dessa cor aqui, ó, meu rosto do sol. Quando era no verão, ficava dessa cor aqui, vermelhão. Não usava protetor solar, não botava nada no rosto, ia embora trabalhar. Até porque se botasse o tempo todo, não tinha como estar enxugando o rosto, limpando, tirando, né, lavando, porque era um ambiente de trabalho, de correria, e tinha que correr, porque elas entravam e guarda isso, vem cá, traz isso, entendeu? Mas assim, Deus cuidou de mim naquele ambiente difícil, hostil, de dor, mas ali eu evangelizei. Ali eu falei do Senhor, eu levava literaturas e literaturas. A campanha me dava, irmã evangeliza e não evangelizava. Tinha um trabalho lá de evangelismo no domingo. Quando os irmãos chegavam aqui fazer o culto, começava a louvar a gente, aquilo dava uma alegria. Você não tem noção daquele lugar como é dor. E eu via aquelas mulheres chorando, muitas crentes, muitas mulheres ali evangélicas, os filhos lá dentro. E eu dizia assim a elas, olha, não tenha vergonha porque você está aqui. Ninguém está livre disso, ninguém. Eu me colocava na situação que elas estavam, eu não me sentia melhor do que ela, nunca me senti melhor do que ninguém. Sabe, é você olhar o lugar do outro e se posicionar e sentir a dor do outro. Você realmente, literalmente, sentia a dor do outro. Eu sentia. Eu não chegava em casa magoada, não chegava em casa amargurada. Eu chegava feliz. Eu via meus filhos, na segunda-feira eu comprava, fazia a minha feira, pagava minhas contas. Tá entendendo? E não era um lugar bom de trabalhar, não era, mas era o que tinha. Para aquele momento era o que tinha. Gente, eu ia para a igreja. Às vezes eu ia com algum problema, ia mesmo, aí descontava em alguém, coisas normal, todo mundo faz isso. Quando eu resolvi mudar a minha vida, mudar o meu comportamento, a minha visão, parei de me vitimizar, parei de descontar nas pessoas, porque aquela situação, quem provocou fui eu, quem teve meus filhos fui eu tive 3 filhos, quando eu não conhecia Jesus, cada um pai, veja, tive 3 filhos, cada um foi de um pai, não tenho vergonha de falar isso não, porque eu estava no mundo, e quando eu aceitei Jesus, eu disse para Jesus, Jesus, parou essa anarquia aqui, essa anarquia que eu era no mundo, parou, agora eu vou criar meus filhos, vou ler tua palavra, vou meditar e vou tentar aplicá-la para a minha vida. E foi daí que minha vida começou a mudar. A partir do momento que eu comecei a ler e praticar. Irmã, a senhora é santa? Jamais. Santo é Jesus e Deus, sou falha. A Bíblia diz que a gente peca em ação, em pensamento, né? Obras, ação e pensamento. Obra, ação e pensamento. Então a gente peca nessas 3 esferas. A gente peca. Mas são pecados, gente, que não aborrece a Deus. Que todo mundo peca. Santo é só Deus e Jesus. Você vai lá, pede perdão, Jesus me perdoa. Às vezes é um pensamento contrário, às vezes é uma briga, um desentendimento, mas você vai lá com o irmão, se entende. Quando eu errava e quando eu erro, eu sempre peço perdão. Perdão é algo transformador, perdão e gratidão. A gratidão não era tanto, eu não conhecia, eu reclamava muito, reclamava de tudo e de todos, eu reclamava muito. Mas eu fui entendendo, fui vendo, fui aprendendo. Fui vendo alguns vídeos, né, sobre lei da atração, que eu não vou entrar nesse assunto. E fui vendo que algumas coisas faz sentido. Que é sobre mim, é sobre eu. Mas quando eu estava ali naquele lugar de extrema dor, eu entendi as dores daquelas mulheres. Eu entendi a situação delas. E que eu trago para a nossa meditação, o meu testemunho. Depois eu falo outro vídeo, eu continuo, né? Segue parte 2, para não ficar muito longo. É que, em meio a tudo isso, eu estou com 57 anos na Terra, saudável, feliz, com os meus filhos tudo criado, que eu dizia, Deus, não deixa eu morrer com meus filhos pequenos. Eu pedia tanto a Deus, Deus, deixa eu criar meus filhos. E hoje eu vejo a minha filha caçula com 19 anos. 19 anos, a minha mais velha com 32, o meu do meio tem 23. E Vitória, que é minha caçula, tem 19 anos. Foi fácil? Não. Começou o culto. Não foi fácil, mas até aqui, o Senhor tem nos ajudado até aqui. Como digo, 2ª Crônica, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que eu me humilhava diante de Deus, eu dizia, Deus, me tira dessa situação. Eu dizia, Jesus,
Muda o quadro da minha história. E ele mudou. Mas foram 9 anos, irmãs. Não foram 9 dias, não. 9 anos. Mas ele mudou. Esse é uma parte do meu testemunho. Viu? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e buscar ele de todo o coração, eu buscava. Mesmo angustiada, atribulada, mesmo às vezes sem muito discernimento, sem muita noção. Mesmo às vezes eu magoando as pessoas, mesmo às vezes eu sendo magoada, mesmo às vezes eu sem entender o propósito que Deus tinha na minha vida, o propósito que Ele tinha na minha vida e tem na minha e tem na tua, que Ele tem o propósito, que eu entendi, que eu sempre gostei de falar do amor de Deus, sempre gostei de falar do amor de Jesus, mesmo sem muita eloquência, sem um português muito elevado, mas com amor, com muito amor eu transmitir a palavra de Deus ali. E quando eu começava a pregar alguns versículos, falar de Jesus, falar de Deus, eu via algumas lágrimas caindo assim nos olhos. Eu entregando a literatura e dizia, olha, tem jeito para o teu filho, tem jeito para ele está ali, mas tem jeito. Ele está na olaria. Você está entendendo? E hoje eu entendo esse propósito, porque Deus fez assim comigo. Para que hoje eu chegasse onde eu estou. Para que hoje eu tivesse a maturidade que eu tenho. Porque eu tinha até uma idade, mas eu tinha uma cabeça de menino, moleca. Hoje eu tenho a maturidade, hoje eu tenho a idade que combina com a minha cabeça, com a minha mente. Tá entendendo? E desde já, eu só vou postar esse vídeo amanhã, tô gravando à noite, aqui a noite é mais calmo do que pela manhã. De manhã tá mais corrido, eu acredito que eu vou começar a gravar meus vídeos à noite, que é mais tranquilo. E é isso, é uma parte do meu testemunho, isso é só uma parte, e tem mais. Mais devagarzinho eu vou falando, tá certo? Ele já comenta e compartilha, viu? Clica aí no joinha e boa noite. E a paz do Senhor.